Fala galera, boa noite. Vamos chegando para mais uma live. Boa noite, Luiz. Boa noite, Débora. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje é um dia importante, um dia mais leve, né? Boa noite, Gabriel. Um dia mais leve porque eu fiz a enquete para a gente conversar um pouco a respeito da minha história, né, dentro da espiritualidade. E foi o tema que ganhou, né, que vocês votaram mais. Eu sei que talvez alguns que vão estar hoje com a gente na live tomaram outras escolhas, né, na caixinha da enquete. Mas já está definido então, né, até o tema da próxima semana. O tema da próxima semana vai ser a firmeza do dia a dia, né? Então, a bênção de todos, né? Que Pai Xangô abençoe todos nós. Então, a gente, semana que vem, vai falar sobre isso, né? As firmezas do dia a dia. E hoje vou contar para vocês, então, um pouquinho da minha história. De como tudo começou até os dias de hoje, né? Como que as coisas foram acontecendo. Na vida da gente, né? Eu acredito que todos vocês que estão aqui... Boa noite, Jennifer. Boa noite, Priscila. Acho que todos vocês que estão aqui comigo na live estão acompanhando as outras, né? Todo mundo vai criando alguns sonhos, algumas conexões, alguns sentimentos na nossa vida, a gente vai projetando. Mas eu confesso para vocês que dentro da minha história, nunca foi uma ideia minha estar onde eu estou hoje no sentido dessa caminhada espiritual. Para mim, inclusive, era algo que trazia muito medo, né? Embora tivesse muita curiosidade, eu tinha muito medo. E enfrentei isso por um bom tempo. Quando eu era criança, né? Até os meus mais ou menos 10 anos ali, eu tinha um canal mediúnico muito aberto. Os meus pais são católicos, né? Então era uma coisa um pouco velada, assim, essa questão espiritual. E como eu tinha visões, né, quando eu era criança, eu tinha uma vidência. E aquilo era muito difícil para mim, né? Muito difícil para saber lidar, porque era muito real. Então a gente vai tendo algumas experiências assim que eram muito difíceis para mim. E o medo me acompanhava muito, né? Porque eu chegou um momento, né? Quando eu fui me entendendo por gente, assim, que eu não sabia o que era real, o que não era. Então, para mim era muito confuso, muito difícil. E aquilo sempre me despertou muito medo. Embora eu tivesse muito medo, eu também tinha muita curiosidade, né? Então, a questão sobrenatural sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, que me chamava muito a atenção, que de alguma forma eu me sentia atraído por aquilo, né? E aí, então, desde criança, quando eu tinha as visões, quando tinha alguma situação, a minha mãe sempre... Ela teve uma conexão muito legal de entendimento, assim, eu penso hoje, né? Porque ela tinha na mente dela e me levava para benzer, né? E aí quando ela me benzia, e era uma amiga dela que trabalhava com ela na catequese, minha mãe era professora de catequese, então para ela também era muito difícil para compreender as coisas que eu falava, que estava vendo, né? Hoje, no lugar de pai, às vezes enfrento situações parecidas com um dos meus filhos, porque a gente acha que às vezes pode estar criando da cabeça, enfim, né? Mas aí você vai vendo que a riqueza de detalhes,
a vibração é diferente, né? E aí quando eu ia benzer, era muito mágico, assim, porque aquilo me conectava demais, sabe? Aquilo era como se fosse sempre minha vida, aquilo ali, né? Então eu me sentia muito bem e meu medo acalmava por alguns dias, né? Não eram longos, mas acalmava. E aí eu sempre tive muita dificuldade para dormir, né? Porque quando ia dormir, principalmente à noite, né? Ali é a hora que você tem mais medo, né? Medo do escuro, medo do desconhecido, enfim. E mais ou menos até os meus 8, 10 anos, que era ainda quando eu tinha a visão bem aberta, eu tenho dois irmãos, né? Que são mais velhos. E aí um já tinha casado. E meu irmão do meio, mais ou menos quando eu tinha 10 anos, né, ele casou. E aí eu acabei ficando sozinho em casa, né? Meus pais e eu, só que aí o quarto dos meus pais era na parte de baixo de casa, meu quarto era em cima. Foi um tempo terrível, assim, porque eu passava muito medo. Cansei de passar a noite toda assim acordado, TV ligada, luz ligada, porque a qualquer momento eu tinha a sensação, né, que entrar um espírito, alguma coisa ia me prejudicar. E aquilo foi muito complicado para mim. E a falta de conhecimento dentro da espiritualidade, né? Eu não, nada de conhecimento. Só que aquele período ali, eu já não, a mãe já não me levava mais para benzer, já não tinha mais essa conexão ali, já estava ficando mais frio essa situação. E eu comecei na catequese também, foi algo que nunca me conectou. Na verdade, eu tinha experiências muito ruins, porque eu na época jogava bola direto, enfim, e a catequese sempre caía no dia que eu tinha futebol. E aí, nossa, eu odiava com toda a minha força ir para aula de catequese. Eu já não gostava, já não era uma coisa que conectava. E deixar ainda de jogar minha bola para ir, então foi um desafio muito grande, começar a entrar na adolescência, então foi um choque bem difícil de entendimento, de saber o que você é, quem você é, o que você quer da tua vida. E para mim o medo persistia, né? O medo sempre me acompanhando. E então seguia com essa dificuldade de dormir, seguia com a dificuldade de expressar muita coisa, né? Porque eu já não tinha tanta visão, mas minha sensibilidade energética sempre foi boa, assim. Então eu entrava em algum lugar, ficava ruim, tinha uma dificuldade de me expressar. Era muito, muito complicado para mim, assim. E aí eu acabei desenvolvendo, mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos, eu desenvolvi uma síndrome do pânico, né? Então, foi uma primeira experiência bem desafiadora mentalmente falando. Tava, obviamente, no colégio ainda. E aí eu tive um suporte, né, do colégio. Só que muitas coisas que aconteciam ali já eram questões espirituais, só que eu não tinha o conhecimento disso, né? E a minha mãe acolhia muito, minha mãe me acolhia muito nesse sentimento, né? Ela pedia para rezar, enfim, a gente dentro da cultura católica, né, fazia aquilo que estava no alcance ali. E aí, quando eu estava ainda na adolescência, meu pai, por conta do trabalho dele, ele viajava, às vezes ficava um mês fora, ele e minha mãe, e eu sozinho em casa. Então era um desespero para mim quando anoitecia, quando ia dormir, porque eu sabia que era eu ali, e eu sempre tinha aquele medo, né? E olha, eu conto para vocês assim, ó, eu fui conseguir dormir de costa para a porta não tem muito tempo, tá? Porque era difícil, sempre dormindo, olhando para a porta, sempre com aquela pressão de vai aparecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E aí de alguma forma isso também me atraía e eu não sabia como, não sabia
o que que fazia, não conseguia compreender, né, as coisas que aconteciam comigo. E aí quando eu estava mais ou menos com uns 17 anos, 16, 17 anos, foi o primeiro contato que eu tive com uma incorporação, porque existia um grupo aqui em Lages, existe ainda, né, um grupo dos carismáticos, e existia uma pessoa que trabalhava nesse grupo. Minha mãe tinha um contato, mas essa pessoa não me conhecia. E um dia ela comentou, eu tenho um carinho gigante, eu chamo ela de vó, ela é a amiga da minha mãe, e ela morava atrás de casa, ela sempre trabalhou com as irmãs Clarissas, e esse grupo dos carismáticos acontecia lá. E aí, essa pessoa chegou para essa, eu chamo ela de vó, né, vó Delma, uma querida, e aí ela falou, eu preciso falar com um menino, e começou a dar as características que eu tinha. E aí a avó falou, será que é essa pessoa e tal? Aí ela pediu uma foto para minha mãe, pegou a foto e aí mostrou para essa pessoa. Um tempo depois a pessoa falou, é ele mesmo, preciso falar com ele. Aí eu já achei meio confuso o negócio, achei um pouco esquisito, né? Aí minha mãe, a gente combinou, enfim, e a gente foi até a casa dessa pessoa um dia. E aí ela começou a fazer um benzimento, isso eu já tinha, né, meus 17 anos lá, ela fez um benzimento ali, primeiro pediu uma oração, e aí no meio daquele processo ela incorporou, né, eu nunca tinha visto, aquilo trouxe um pouco de surpresa para mim, mas ela falou muitas coisas certeiras assim, né, e um caminho para mim, inclusive na parte do meu estudo, que era uma dificuldade, eu estava indo para a faculdade, né, já tinha escolhido fazer psicologia, mas eu estava muito confuso na minha vida, com várias situações, e tinha essa questão do medo sempre. E ali, nossa, eu tive um direcionamento muito legal, assim, por parte dela e da espiritualidade. E aí, ali pra frente, as coisas acalmaram um pouco do medo, acalmou, mas eu ainda era afastado da espiritualidade, não tinha conhecimento nenhum, nada, enfim. Aí entrei pra faculdade, continuei minha vida. Aí eu comecei um relacionamento, né, com a Carol, que hoje é minha esposa. A gente namorava na época, e a Carol começou a frequentar um espaço que não era nenhum centro espírita, e não era nenhum centro de umbanda, né? Mas existia incorporação lá. E aí a Carol começou a me convidar e tal, e eu falei, não, tá louco, morro de medo disso aí, e não vou. Mas a gente, né, começo de namoro, sabe como é, tu quer estar perto, enfim. E era na sexta-feira esse encontro. E aí eu relutei por algumas vezes, né, porque ela me contava mais ou menos como acontecia, e aquilo não me atraía, assim, né, eu pensava, dava mais medo do que atração, e eu não tinha vontade de ir, não. E aí ela falou pra mim um dia, vamos comigo, vamos conhecer e tal, e eu fui relutando. Isso passou mais ou menos, sei lá, eu não sou muito bom pra data, mas passou mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, sei lá, talvez. E aí não acontecia toda sexta-feira, era mais ou menos a cada 15 dias, assim. E era um encontro desse grupo num sítio, eram mais ou menos umas 6, 7 pessoas. Aí até um dia que ela falou pra mim, teve um trabalho aqui e teve um rapaz ali, incorporou um preto velho, ele nem sabe quem você é, ele nem sabe que a gente namora, e ele falou que precisa falar com você. Eu falei, você tá maluca, eu não vou, o que quer falar comigo, né? E aí eu já fiquei meio nervoso, já mais com medo, enfim, aquilo foi bem desafiador e eu não fui. Aí enrolou um tempo, ela falou de novo, vamos e tal, até que um dia vamos, né, porque eu não queria ficar longe dela, enfim, fui mais pela curiosidade, mas assim, bem relutante, para ser bem sincero.
E aí, chegando lá, foi algo muito louco na minha vida, assim, porque quando eu cheguei, eu não conhecia estrutura nenhuma eu não havia, o único lugar que eu já conhecia era Centro Espírita, mas eu não conhecia estrutura nenhuma, não tinha estudo nenhum, assim, dentro da espiritualidade. O que eu tinha um pouco de base era da Igreja Católica, mas, né, totalmente diferente. E aí, quando eu cheguei nesse sítio, era uma entidade. Na época, quem tocava esse trabalho como entidade era um caboclo, era o Caboclo Giramundo. E aí ele falou algumas coisas para mim, enfim, que faziam sentido. O grupo era bem pequeno, assim, como eu falei, acho que mais ou menos mais 7. Quando dava muita gente, assim, a gente estava em 10 pessoas. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, que minha esposa me preparou e falou, vai acontecer tal coisa, a entidade vai te malhar lá, vai falar um monte, não sei o quê. Eu ficava pensando, mas vai falar o quê, né? Porque eu não tô fazendo nada errado, não pensava isso comigo, enfim. E chegando lá foi bem ao contrário, porque a entidade me acolheu muito e falou algumas coisas que faziam sentido ali e pediu para um senhor, na época, depois, né, tive um carinho muito grande, um contato muito grande com todos eles. E aí ele pediu para uma pessoa sentou no meio e a entidade falou para eu levantar e tocar naquela pessoa e dar um passe na pessoa. Eu falei, mas eu não sei dar passe, eu não sei o que fazer, eu não conheço. Daí ele pediu só para eu tocar na pessoa. Quando eu toquei, né, nesse senhor, né, eu toquei com um pensamento zerado, não sabia nem o que fazer ali, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Só que começou um desconforto muito grande no meu estômago, assim, que eu não estava antes. E quando aquele desconforto começou a acontecer, a entidade me perguntou o que eu estava sentindo. E eu falei que eu não estava sentindo nada, porque eu achei que aquilo era meu, né? E aí eu falei, não estou sentindo nada. Ela falou, tá sim, pode falar. E aí eu falei, olha, eu tô com desconforto no estômago. Não... Aí ele olhou para a pessoa, para esse senhor, e perguntou onde era o problema dele. E ele sorriu e falou, tô com problema no estômago, né? Ou ter que passar por um processo cirúrgico, enfim. Aí aquilo já ficou diferente para mim, né? Já fiquei trocando a orelha, o que tá acontecendo comigo aqui? E isso aconteceu com uma outra pessoa, ele botou outra pessoa, e aí eu senti um problema, uma dor no ombro, falei de novo, bateu de novo, aí eu já sentei, meio bagunçado, assim, né? Do que tava acontecendo ali. Mas enfim, aí o tempo foi passando, e como eu falei, de alguma forma aquilo me dava medo, mas também me atraía. E eu continuei indo nesse espaço, né? E continuava a ser assim. Descia essa entidade, ela passava algumas doutrinas, falava algumas coisas, e sempre pedindo para mim dar passe, enfim, só que eu não tinha noção de incorporação, eu não tinha noção de nada, não. Confesso que falhava também da minha parte de estudo, né? Eu simplesmente ia lá e ponto final. E aí, de vez em quando, ia em centro espírita, assim, mas bem raramente. A igreja já tinha abandonado há um bom tempo, já não frequentava mais. E aí, aquilo foi ficando um pouco maçante, porque, embora fosse um trabalho muito especial, assim, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vejo que algumas coisas tinham que caminhar um pouco diferente, né, e obviamente por falta de conhecimento, enfim. Então aquilo começou, de certa forma, eu saía de lá pior do que chegava, às vezes, mais irritado, mais cansado. E aí isso começou a abrir um alerta na minha cabeça, eu ficava confuso se estava no caminho certo ou não, enfim. Só que aí passado isso mais ou menos uns 2 anos já frequentando, 2 anos e pouco, acho,
que frequentava esse espaço, eu tive uma grande surpresa, né? Porque eu não fazia ideia de mediunidade, não fazia ideia de como seria para mim. E eu lembro que a gente estava indo para esse espaço e eu ainda comentei com a Carol. Eu falei, ó, hoje é o último dia, cara, eu tô cansado e não quero mais isso pra minha vida. E aí a gente estava indo, enfim, chegou lá o trabalho, sempre as mesmas coisas de sempre e tal. Só que aquele dia eu tava com uma sensação um pouco diferente no meu corpo. Senti o meu corpo mais denso, assim, mais pesado, mas eu associava como um cansaço físico normal. E aí aquela entidade passou, como eu falei, a gente, poucas pessoas ali, ela passou e tocou bem no centro da minha testa. E lá era uma casa, então não tinha uma estrutura religiosa, né? A gente montava o altar no dia ali, enfim. E a entidade disse para mim, para eu caminhar e ir até o altar, né? Que estava montado assim. E aí, a partir dali, uma chave absurda virou, né? Porque aí eu lembro de eu dar uns 2 passos e a sensação total minha foi de desmaio. Tanto que quando eu abri o olho, dei por conta que estava ali, eu levei a mão no rosto, eu já estava ao contrário, né, do que eu saí, e eu estava encharcado assim, né, e meu corpo todo vibrando, tava um negócio muito estranho assim. E aí tava todo mundo com o olho arregalado, me olhando. Aí eu falei, nossa, acho que eu desmaiei. Aí a Carol tava do meu lado, sentada assim, ela falou, não, você incorporou um índio. Eu falei, hã? Incorporou? Quanto tempo? E como assim? Dela, tá, calma, senta e tal. Aí a entidade veio, conversou um pouco comigo. Só que aquilo foi muito bom. Porque eu saí de um estágio assim de densidade, de cansaço, um estágio absurdo de leveza, de uma certa até euforia, assim, tava muito bom, uma sensação muito boa. E aí foi quase um vício, assim, né? Porque eu saí e eu só pensava que dia que eu ia sentir aquilo de novo, porque era muito bom. E como lá o trabalho demorava, às vezes para ter, às vezes era a cada 15 dias, às vezes demorava um mês para ter, eu ficava com esse sentimento de, meu Deus, né? Eu precisava incorporar e eu não sabia. E aí veio mais um erro da minha parte, que eu não busquei estudo, né? Não busquei um estudo de conhecimento terreno, né? Então, eu nem sabia o que era incorporar. Para mim, incorporou. E como foi um apagão total, eu não tive nada de controle, e eu vi que foi bom, eu comecei a ter uma confiança muito grande. E isso, continuei indo lá até um belo dia que eu fui pensando, esperando essa vibração, né, do índio, que depois eu fui saber, né, que era os 7 flechas, né. Na verdade, no primeiro dia que ele desceu, ele já falou, né, ele falou que era os 7 flechas. Nossa, pediu muitas coisas, explicou muitas coisas, já nesse primeiro dia, nessa primeira incorporação. E aí depois eu tinha essa conexão grande com ele, mas nem sabia de coroa mediúnica, não fazia ideia de mais nada. E aí um dia eu fui totalmente preparado, pronto, assim, né? Vai vir os 7 flechas, vou sentir aquela coisa boa de novo e tal. E foi muito diferente, porque eu fui tomado por uma energia absurda de leveza e serenidade. Agora começa a ficar difícil. Que aí veio o pai Joaquim. Dali pra frente, minha vida... Desculpa.
Dali pra frente, minha vida mudou completamente. Porque ele trouxe muito ensinamento. E toda vez que eu voltava de uma incorporação, era como se tivesse um livro inteiro assim. E aí você vai vendo que você tem uma responsabilidade gigantesca. E cada vez que ele descia, era muito bom, assim, é muito bom, não era, E aí, ele ensinou muito, muito. E esse grupo transformou demais. O que a gente tava em 7, 10 pessoas, ele prometeu que a gente precisava se estruturar, porque aquilo ia virar um ponto de força, um ponto de luz. E desde a primeira vez que ele desceu, ele acabou comentando que falou da minha coroa, falou do trabalho dele, o que ele precisava fazer nesse processo, terreno dele, enfim. E aquilo pesou demais, porque desde aquele momento eu já sabia do tamanho da responsabilidade. E aí esse grupo passou de 7 pessoas para ter, sei lá, 50. Foi gigante a mudança. E era um desafio muito grande, assim, só que aí ainda era um espaço de prática espiritual. Ainda não era um centro de umbanda, não era um centro espírita, né? Ainda era um lugar que as entidades trabalhavam, mas não tinha uma ritualística, não tinha um trabalho firmado ali acontecendo. Então, a gente acabou indo para um outro espaço maior por conta do trabalho que ficou muito grande. E nesse processo todo, as duas entidades que eu conhecia eram o Sete Flechas e o Pai Joaquim. E esse trabalho foi por mais ou menos uns 4 anos, já com a incorporação, até o dia que a gente fazia uns trabalhos de limpeza, né, em algumas casas, e eu fui com o grupo, né, o pequeno grupo ali que trabalhava, não assistência, não um grupo grande, a gente foi fazer uma limpeza. Foi a primeira vez que eu senti a energia da esquerda, que aí foi a primeira vez que desceu o Tranca-Rua das Almas. Uma energia completamente diferente. Até minha mãe na live tá aí, né, pra fazer chorar o cara, né, mãe? Obrigado por estar aqui comigo. A primeira vez que desceu o Tranca-Rua foi uma sensação completamente diferente. Um peso no quadril muito forte antes da incorporação. E uma enxurrada de informação na volta da incorporação, né? Então eu sempre fui um médium inconsciente, né? Depois de um tempo eu fui aprender a inconsciência não muda. Se você é um médium semiconsciente, você vai ser sempre. Se você é um médium inconsciente, você vai ser sempre. E para mim eu comecei a ter uma certa dificuldade na inconsciência, porque eu sabia da incorporação. Mas aí chegou um tempo que eu já não tinha, a Carol já não estava mais no grupo, e aí eu não tinha alguém para me passar o que acontecia, né, dos trabalhos, enfim. E eu comecei a ficar um pouco
deslocado, porque eu voltava, às vezes era o primeiro a incorporar, o último a voltar, e aquilo era muito vazio, assim, né? Porque e aí o que aconteceu e tal? Ah, deu tudo certo. Cara, foi um trabalho de 4 horas, 5 horas, como assim tudo certo, né? O que mais? O que falar? Não, tudo certo. E o que era um aprendizado gigantesco começou a ser só um canal de trabalho. E aí eu comecei a encontrar um pouco de dificuldade, né, de entendimento. E aí foi uma decisão um pouco difícil para mim, mas eu estava percebendo que já era o momento de mudar meu passo, né? E aí eu avisei esse grupo que eu ia seguir minha vida, que eu ia estudar Umbanda, que era uma coisa que me atraía. Obviamente, quando eu soube do Pai Joaquim, o Pai Joaquim trouxe informações, aí eu comecei um pouco mais de busca, né? E aí eu comecei a estudar um pouco da Umbanda e conhecer outros terreiros, enfim, para ter uma noção o que era a parte de ritualística, né, que a religião fazia. E aí eu me desliguei desse grupo e fiquei mais ou menos um tempo sem trabalhar. E aí eu sempre fui de fazer minhas orações em casa, sempre tive minhas coisas em casa. E aí um certo dia eu estava um pouco desconfortável, assim, o físico, a minha manifestação, eu não tenho mais visão. Depois de infância, assim, eu tive poucas vezes essa situação e confesso que eu não lido bem. A última vez que eu tive uma visão foi um pouco difícil para mim, até porque acostumado sempre a lidar com a espiritualidade e com a incorporação inconsciente, você tá ali vendo, para mim era um pouco complicado, e a última vez que eu vi não foi nada legal, então até agradeço, né, aos guias que me mantenham assim. E aí eu saí, comecei a estudar Umbanda, acabei conhecendo uma pessoa que era pai de santo, enfim, estava montando um grupo, e aí ele fez um convite, e nesse primeiro trabalho ali, teve uma situação lá com o Tranca-Rua das Almas, e aí eu comecei uma história nessa segunda casa, né? Essa segunda casa, sim, já de Umbanda, enfim. Só que antes de a gente ir para essa casa, eu tava um dia em casa fazendo minhas firmezas e um pouco de desconforto, e a Carol falou para mim, será que não é incorporação? E até o atinar que poderia ser, né? E de fato era. Quando a gente se concentrou, fez uma abertura, acalmou, eu senti aquele peso da incorporação, veio o Pai Joaquim. Aí ela conversou um monte com ele, pediu instrução, enfim, ele falou que poderia ser um caminho de aprendizado, mas que era para eu abrir o meu espaço, porque ele ia tocar e ele ia fazer. Isso já mais ou menos, né, deixa eu pensar, uns 8 anos atrás. E aí quando eu voltei, a Carol falou, anotei tudo aqui e tal, falou pra mim, comentou. Eu falei, cara, eu não sei nada, como é que eu vou abrir um terreiro, cara, tá maluco? Não, eu não sei, enfim. Dela, não, mas o Pai Joaquim falou que vai tocar, enfim, não. E eu relutei muito, e a gente acabou indo pra essa outra casa. E lá eu aprendi várias coisas, assim, né? Eu acho que tudo é um aprendizado válido na nossa vida. E a minha caminhada lá começou, enfim. E lá eu fiquei mais ou menos uns 4 anos, até onde de fato eu sentia que não conseguia mais ter como a primeira casa, né? Chegou um momento que eu sentia que eu não caminhava mais assim. Só que aquilo soava dentro da minha cabeça uma certa forma de ingratidão, uma coisa assim. Eu estava muito preocupado com a espiritualidade, eu não queria ser ingrato com a espiritualidade, né? Por quê? Porque eles sempre me deram caminho, sempre me fizeram bem, sempre me trouxeram coisas boas. E eu tive que fazer uma escolha terrena, né, um pouco difícil, mas amparado total pela espiritualidade. E aí acabei me desligando dessa casa. E aí me vi de novo, sozinho, só que ali eu já estava um pouco cansado, assim, não da espiritualidade, mas das pessoas. É um pouco triste falar isso, mas era o que me cansava, assim, um pouco do ego, um pouco da
das vaidades, né? E obviamente eu também tenho, também aprendi a lidar com as minhas coisas, também é um processo de construção para mim. Se eu fosse um ser humano 100%, né? Eu não tava nem aqui mais nesse plano. Então foi um aprendizado de um pouco de dor para mim, e eu optei e falei, eu vou ficar quieto, não vou mais trabalhar, vou manter as minhas coisas em casa, mas não quero mais saber de espiritualidade não, cara. Não quero mais saber de pessoas, de trabalho, de umbanda e tal. Só que tem coisas que a gente não escolhe, né? Tem coisas que elas acontecem. Aí isso durou, sei lá, poucos meses. Teve uma pessoa muito especial, um irmão meu hoje trabalha comigo, que chegou pra mim e falou, ó, tu não pode parar, cara. Trabalhei com tuas entidades 4 anos, nunca pifaram, sempre trouxeram um caminho, a gente não pode parar. A Carol falando pra mim também, né, porque ela dizendo, olha, Pai Joaquim nunca, sempre trouxe caminho, Tranca-Rua sempre trouxe caminho, sempre ajudaram a gente e tal, não faça isso, enfim. Aí eu tomei a triste decisão, triste não, né, foi uma decisão difícil, assim. Eu comecei a fazer uns trabalhos aqui na minha casa. E aí a gente começou a formar um novo grupo, né? E eu falei para eles, ó, beleza, vamos fazer, mas vai ter que ter estudo, tem que ser base de verdade, de amor, de entrega. E aí a gente começou um trabalho muito legal que tá aí, né, até hoje. A gente ficou 1 ano aqui dentro de casa. Depois agradeço muito ao meu pai e minha mãe, né, porque cederam um espaço que está dentro do terreno deles, né, a casa que um dia foi de caseiro, hoje a gente tem nosso terreiro lá e tem 3 anos que a gente trabalha lá. Então tem toda essa estrutura física. Nessa caminhada toda, outras entidades começaram a se manifestar. Entidades que, inclusive, começaram a manifestar só depois que foi montado alguns pontos de força, feito algumas coisas específicas dentro do terreiro. Então, eu sempre tive uma dificuldade grande com a linha dos herês. Eu recebi herê, eu recebi boiadeiro, que eu também não sonhava como trabalhava. Recebi cigano, malandro, recebi... desde a primeira casa eu recebi uma energia da esquerda que eu não fazia ideia quem era, porque não falava, não dizia nome, enfim. Depois eu fui aprendendo muita coisa a respeito das coroas mediúnicas, dos trabalhos, enfim. E tem uma entidade que eu demorei 9 anos para descobrir o nome, né? E é o seu Tata Caveira, trabalha na minha esquerda e é à frente da minha esquerda. E aí você começa a entender muitas coisas de comportamento, começa a entender muitas coisas de forma de você encarar as coisas. Então a espiritualidade, quando você está alinhado, entregue, ela transforma a nossa vida. Só que ela cobra muito da gente, muita retidão, muita verdade, muita entrega, muito amor. Você tem uma dificuldade grande que é da anulação do ego, né? Então você olhar aquilo, você tem que entender que a espiritualidade que faz aquele trabalho não é você, você é só um veículo. E eu confesso que lá no começo, quando o Sete Flechas desceu, parece até que você vira um super-herói, sabe? Você acha assim, pô, eu incorporo, é isso. Não, cara, agora vem história punk pra você. Se você incorpora, a tua responsabilidade é muito maior. Se você trabalha e escolhe e vai ser um canal, um veículo, a tua responsabilidade é o triplo. Porque aí vem uma situação. Quando a gente não tem conhecimento, a gente é passível de erro e não merece punição, porque você não sabe que aquilo é errado. Mas a partir do momento que você faz algo que é errado, que a espiritualidade já te mostrou que não é o caminho, e você faz, aí você vai pagar um preço. E esse preço às vezes é bem alto, né?
Então, obviamente, eu passei várias situações na minha vida de reformulação, de entendimento. Só que quando eu vou falar do Pai Joaquim, para mim é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo, porque é muito emocionante para mim. Eu era um cara muito mais explosivo, eu era um cara muito diferente do que eu sou hoje. Eu não conseguia ouvir ninguém, eu não conseguia, para mim só o que eu pensava estava certo. Eu mudei muito, assim, e eu tenho total certeza que foi daquele momento em diante. Para mim é nítido. Então, eu tenho muitas coisas para melhorar, mas eu tenho certeza da transformação que a espiritualidade fez na minha vida. E aí eu comecei a olhar com esse olhar caritativo, né, de entrega para a espiritualidade, entender que aquilo não era eu que tinha que fazer, eu tinha que estar pronto, mas a espiritualidade vinha e ia trabalhar. E aí, de novo, né, a gente sempre enfrenta pessoas, né, cruza com pessoas que pensam diferente, que fazem outras coisas, que têm objetivos diferentes dentro da espiritualidade. Só que você vai tendo muita força e tranquilidade, amor, serenidade para ir compreendendo e transformando tudo isso assim. Então não tem como não ser grato, né, a todos eles, mas eu imagino, né, alguns que estão aqui na live, eu sei que recebem suas entidades, tem entidade firmada, a gente tem uma conexão maior com alguma delas, ou com algumas, né? Por quê? Porque aquela entidade é a que vai trabalhar mais com a gente, é a que vai te corrigir mais, a que vai te orientar mais, a que tá ali traçada para isso. E aí se eu penso assim, né, que algo há mais ou menos, né, uns 13, 14 anos atrás, né, já havia manifestação da entidade pedindo que o caminho dela era ter um espaço para que ela conduzisse, que é o Pai Joaquim. Eu relutei muito tempo até, então há 3 anos atrás, de fato, assumir isso, né? Hoje a gente tem um espaço muito legal, a firmeza dele, a casa é dele. E aí entra um processo muito legal, importante também, porque eu sempre aprendi assim, que eu tinha que ser um pai de santo, ou uma mãe de santo, tinha que ser coroado. E eu nunca fui coroado. Eu não sou um pai de santo, nunca passei pela ritualística, né? E aí eu acabei me intitulando um zelador da casa, porque eu me considero isso, um cuidador da casa. Sempre olhei para os meus irmãos com olhar de irmandade mesmo, nunca não conseguia olhar para eles como filhos. Só que a vida vai te mostrando e vai te colocando num lugar que você entende que algumas responsabilidades estão com você e você vai ter que fazer. E a ritualística é só uma ritualística em algumas situações. E eu respeito profundamente, ó, a gente tem um pai de santo na nossa live aqui, Pai Sandro, sempre muito bem-vindo aqui, um cara que a gente trocou muita ideia, a gente se conhece há muito pouco tempo, mas um cara especial. E para mim, importante assim, ter pessoas legais que eu possa trocar ideia. Há mais ou menos 3 anos atrás, não, perdão, uns 2 anos atrás, mais ou menos isso, eu conheci 2 pessoas bem especiais também em São Paulo e Bragança, que são um pai de santo e uma mãe de santo. A gente pôde trocar muita experiência, troca muita experiência. Isso para mim foi muito válido. Hoje na nossa cidade aqui, né, a gente tem uma linha um pouco voltada mais para a nação, é um pouco diferente do que eu penso, a espiritualidade. E eles têm uma visão muito semelhante. Então, para mim é legal encontrar pessoas assim, poder trocar ideia, poder ver que você está no caminho. E aí é muito importante você ter pessoas legais ao seu lado, né? E hoje eu falo que a família que a gente tem dentro do nosso terreiro, ela foi progredindo, né? Foi aumentando naturalmente, com uma essência muito boa, sabe? Uma essência de evolução. A gente foi aprendendo muito que a caminhada é individual, cada um ali vai
desenvolver de uma forma, trabalhar de uma forma, mas que a gente precisa se acorrentar, né? Se entrelaçar para que as coisas sejam ainda maiores e mais fortes. Então hoje eu tenho essa noção que o trabalho que é feito é impossível se fosse sozinho. E aí eu volto a pensar lá quando eu era criança e minha mãe me levava para benzer, né? E eu chegava na casa da Almani e ela ia benzer, ela era sozinha, tinha um altarzinho dela. E aí você começa a entender e pensar assim, cara, olha a força espiritual que ela tinha também, e que se tivesse no lugar certo, da forma certa, poderia progredir ainda mais a espiritualidade. Talvez ela recebia esses chamados, mas não conseguia compreender, né? Porque o que acontece? Sozinho você vai até a página 2. E aí, com mais pessoas, você vai caminhando mais. Ela também era católica, também era catequista. E tinha esse dom, né, de benzer. E de fato ela melhorava muito para mim, assim. Eu nunca fiz esse trabalho individual, né? E eu admiro quem faz, e infelizmente hoje poucas pessoas fazem, né? Com verdade, com amor, porque de fato tem aquilo no seu caminho, né? Muitos fazem mais pelo ego, às vezes por dinheiro, enfim, aí entra outra questão, não quero falar aqui agora, né? Mas são pessoas extremamente especiais que a gente já não encontra mais fazendo esses trabalhos. E muitas delas conseguiram encontrar caminhos também em outras casas, em centros espíritas, em terreiros, e ali foram evoluindo. Ô Gabriel, isso é muito massa, ó, a cabeça da gente é cheia de dogma, né, que a gente deve ponderar. E aí entra a história. Isso me ajudou muito dentro da religião, porque eu sempre fui um cara muito questionador. E eu perguntava muito, tá, mas por que isso? Mas por que aquilo? E quando eu batia de frente em alguns lugares que não sabiam me dar a resposta, aí eu ficava, pô, cara, eu preciso de algo que me responda isso aqui, né? A espiritualidade não deixa nada sem resposta, ela tem um fundamento, ela tem um direcionamento, não existe nada, não pergunta isso que você não tem que saber. Eu sempre falo, o cara que fala, não pergunta porque não é hora de saber, é porque não sabe a resposta. A gente tem que acolher, dar o direcionamento, enfim, e a pessoa segue sua vida. Então, esse processo de desconstrução não é fácil, de verdade não é, mas é o caminho, né? A gente muda o tempo todo. Se eu pegar desde a primeira vez que eu entrei dentro de um espaço espiritualista e pegar hoje, eu sou um médium completamente diferente do começo. Ó, o Ramon vai lembrar, é verdade, é bem lá mesmo, bem nesse sítio lá perto do Salto que a gente fazia os trabalhos. Então o que acontece? Hoje a espiritualidade me transformou demais, me mostrou muito caminho, eu fui aprendendo o que fazer, o que não fazer, e hoje eu sou franco em dizer assim, conheço vários pais de santo, mãe de santo, especial. Eu não sinto falta do fundo do coração da ritualística, mas hoje eu acabo compreendendo um pouco mais a minha posição, que é de muita responsabilidade, de muito acolhimento, de saber a hora certa de agir em algumas coisas. Então é um eterno aprendizado. Para mim não tem a linha final. A espiritualidade não tem uma linha de chegada. A espiritualidade é uma construção diária. E essa construção se passa pelo autoconhecimento. Então, a minha ideia quando eu montei essa estrutura das lives, de tudo que eu penso para frente, foi para de alguma forma poder tocar, impactar quem está comigo, quem está me ouvindo, quem está quarta-feira aqui escutando, porque eu tenho certeza que vocês também têm a história de vocês, também têm a caminhada de vocês, de alguma forma a espiritualidade já manifestou na vida de vocês, só que às vezes a gente não tem noção de para onde ir, de como ir, de como fazer. Então, ó,
Ó, essa pergunta é especial, tá, Fabiola? Ó, nos momentos de fraqueza, eu tive muita vontade de desistir. E aí, essa vontade de desistir, ela não é tão, como é que eu posso te dizer? Ela acontece muitas vezes. Muitas vezes. E é ali que eu penso, que eu centro minha cabeça, que eu firmo minha vela aqui no meu congá de casa, e eu penso que o trabalho que é realizado não é para mim. O trabalho que é realizado é porque eu só sou um canal. Só que às vezes cansa, porque exige uma entrega física, exige uma preparação física. E aí, como eu falei, às vezes a gente se cansa, né, por todo esse processo. Só que quando a gente se torna um ponto de luz, a escuridão tem um interesse muito grande que você pare. Porque é uma vitória, né? E a gente tem que vencer uma batalha todo dia. Então, no dia que a gente mais quer estar longe do terreiro, que a gente mais quer estar longe da espiritualidade, é o dia que a gente mais tem que estar lá. Como eu falei para vocês, assim, ó, o dia que eu decidi que eu ia me desligar daquele grupo foi o dia da manifestação de 7 flechas. Não sei se pode ser, eu não acredito em coincidências. Para mim foi assim. E eu acho que antes do mundo brilhar, né, do sol brilhar, a tempestade vem e dá uma limpada forte, assim. Então, às vezes a gente enfrenta momentos na nossa vida de medo, de solidão, de insegurança. E só tem uma pessoa que vai passar por isso, que somos nós mesmos. Ninguém pode pegar no nosso braço e resolver nossos problemas. Ninguém. E isso é triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz porque se eu posso dar a volta, eu só preciso saber como. Mas eu vou dar a volta. Então, nos momentos que eu penso em desistir, eu recebo apoio de muitas pessoas, de irmãos que trabalham comigo, da minha esposa, da minha família, de amigos. E isso, pô, dá uma acalmada, eu começo a relaxar minha mente. E aí é uma gira, sabe? Você tá lá dentro da gira, vem a entidade, trabalha, você volta e pensa, cara, eu não posso. Isso aqui é incrível, né? Não existe incorporação que te deixe pior. Não existe. Toda incorporação te deixa leve, te deixa feliz, te deixa bem. Às vezes você volta fisicamente um pouco cansado, alguma coisa ou outra, mas mentalmente, meu Deus, eu não tenho nem palavras para dizer. É incrível. Então a espiritualidade, os seres de luz, eles fazem um trabalho fantástico. Eu falo demais, né? A gente já tá com quase 1 hora de live e tem tanta coisa que eu passei. Se eu fosse contar todas as coisas que eu já vivi, eu dou um curso de Umbanda que eu costumo falar ali, eu conto as coisas aqui pra gente, coisas que eu já vi, né? Não são coisas que me contaram, são coisas que eu vi. Então, meu Deus, a espiritualidade é gigantesca, sabe? É gigantesca. E se a gente está entregue, eles provam onde está o bem, onde está o mal, o que é certo, o que não é. Só que a gente tem que estar naquela vibração ali. E é bem isso, né, Pai Sandro? As guerras, elas vêm para mexer, dar uma bagunçada, só que a gente sempre sai mais forte. E aí a gente está sozinho nesse plano físico aqui, porque é a nossa decisão que vai pesar. Mas no campo espiritual a gente nunca está sozinho. E pode ter certeza, você que está me ouvindo agora, todo mundo que está comigo aqui na live, todos vocês carregam guias de proteção. Todos vocês carregam guias que vão orientar. A forma que eles vão trabalhar, aí é um outro detalhe, vai vir da mediunidade de vocês. Pode ser na vidência, numa audiência, numa psicografia, numa incorporação, mas eles vão dar uma forma de manifestar. Se vocês derem o passo para o lado da espiritualidade, ela está lá esperando. O passo não é de lá para cá, o passo é daqui para lá. Quando eu comecei a me entregar mais, quando eu comecei a querer entender, aquilo foi
uma avalanche de informação, de energia, de conexão. Então, é incrível assim. A minha história tem vários capítulos dolorosos que eu acho que não é o intuito contar aqui, que foram talvez os que me ensinaram muito, mas não é o intuito, né? Trazer aqui algumas situações terrenas. O intuito é entender aonde começou e aonde eu tô agora. Como eu falei, não existe a linha de chegada para a espiritualidade, não existe o fim, né? Existe sempre uma construção, é sempre um processo de autoconhecimento, de entrega. Então, não existe, nossa, mas tô com 80 anos, nem quero mais estudar, tô com 60, tô com 70. Ó, eu tenho no meu grupo, no nosso grupo, né, que trabalha lá, pessoas extremamente especiais, Jaime, Márcia, Dura, Carlos, todos com mais de 60, Vera, Dona Zilda, Dona Zilda tá comigo desde o começo, Jane, a Márcia também, pessoas que já têm 60 e poucos anos, 70 e poucos anos conectados com a espiritualidade, fazendo um trabalho incrível. Então nunca se apeguem à espiritualidade, à idade, tudo é uma conexão de tempo, de energia, tudo é um aprendizado, e não é porque você teve um aprendizado ruim num dia que no outro dia também vai ser. A gente tem desafios que precisam ser encarados e a gente vai superando. Então eu tenho muito orgulho da minha história dentro da espiritualidade. E uma pergunta, né, e talvez ficou na cabeça de vocês, lá atrás eu tinha muito medo, e foi nesse decorrer da espiritualidade eu fui diminuindo meu medo. Por que eu falo diminuindo? Porque ele ainda existe. Tem várias vezes que eu sinto medo. Tem várias vezes que eu sinto insegurança. Não é porque eu comecei a ter um contato com a espiritualidade que minha vida virou um mar de rosas. Muito pelo contrário, né? Quando eu comecei a ter esses contatos, a minha vida foi me mostrando várias coisas. Então, não é que eu não tenho mais medo. Eu ainda tenho, mas hoje eu sei lidar melhor com ele. Eu ainda tenho insegurança. Eu ainda tenho vergonha. Vocês não sabem para mim o desafio que é estar aqui. Vocês não sabem o tanto que eu vou me culpar por ter chorado hoje na live. Porque, tá lá todo mundo olhando, tu chorando, parece... Mas é o meu jeito. Eu não consigo fazer as coisas de qualquer forma. Para mim é uma entrega, tem que ser sempre. E eu não consigo. Minha entrega é assim. Então, cada um tem sua forma. Então, cada um tem sua jornada, cada um tem suas conexões. E eu fico muito grato a todos que passaram pela minha vida até esse momento. Muitos eu tenho certeza que a gente tem muitas coisas pela frente. Outros a gente já viveu muitas coisas legais, especiais. Agradeço do fundo do coração por vocês terem ficado comigo aqui mais uma quarta-feira, ouvindo hoje minha história. Semana que vem eu vou trazer um pouco de conhecimento na linha das firmezas do dia a dia. As firmezas que a gente pode fazer para se conectar com a sua espiritualidade. Minha ideia com o canal que eu montei isso aí, ó, meu irmão falando, né? Se não chora é deserdado, porque já tá no sangue isso aí, né? A Fernanda, a gente tem uma história muito massa no jogo de búzios também, né? Então eu agradeço a presença de vocês. Eu criei um canal no YouTube, minha ideia é fazer material lá, tanto de autoconhecimento, da parte da espiritualidade. Peço a ajuda de vocês, apoio, se vocês puderem me seguir lá, divulgar com pessoas que também têm esse interesse de ter um pouco de conhecimento. Eu não sei tudo, tô longe disso, mas o pouco que eu sei eu quero dividir com as pessoas que estão afim também. Gosto de estudar outras religiões, gosto de ver outras coisas, porque eu acho que a religião, de certa forma, ela aprisiona, só que a liberdade, ela vem através da espiritualidade, né? E a liberdade, que eu falo, a espiritualidade precisa também de, às vezes, alguns rituais para ser praticada. Então, procurem lugares que conectam vocês, que evoluem vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muito também para fluir dentro do campo espiritual. Gabriel também, a gente tem uma passagem muito massa, né? Toda a maioria que está aqui, muito, muito obrigado. Então, gente, me despeço hoje com muito amor, muito carinho.
tenho certeza, né, que hoje eu tava com uma sensação muito grande aqui agora de vibração. A gente vai aprendendo a lidar, a gente vai se conhecendo e a caminhada é mágica. Tem dias que são escuros, mas na grande maioria eles são muito belos, muito bonitos. E a gente se conhecer e evoluir é o que a gente precisa sempre. Então que todos os nossos guias, né, os guias de vocês, abençoe a caminhada de vocês, que meus guias abençoem minha caminhada, que eu possa sempre ser um canal limpo e tranquilo para passar as informações que a gente precisa sempre. Um beijo grande para todo mundo, um bom resto de semana e a gente se vê. Pai Xalá abençoe a gente.